É muito bom estarmos juntos. Eu quero compartilhar uma palavra que eu creio ser extremamente preciosa para o seu coração nessa época de Páscoa. O título da mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração eu intitulei de Jesus ama pecadores. Jesus ama pecadores. Cutuca aí quem está ao teu lado e diga: viu aí? Jesus te ama. Jesus ama pecadores. Gente, essa é a verdade mais extravagante, mais escandalosa que poderia ser proferida em nome de Deus. Um Deus santo que ama, se importa e que se entregou por pecadores. A mensagem da Páscoa não é a mensagem de um Deus vindo procurar aqueles que são justos e bons. A mensagem da Páscoa é a mensagem de um Deus que veio ao mundo de pecado para resgatar e salvar aqueles que estavam perdidos, pecadores. Deus ama pecadores. E para falarmos sobre esse assunto, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 15, verso de número 1. Esse texto sucede o episódio aonde, na madrugada que precedeu, Jesus estava ceando com seus discípulos no Monte Sião, num cenáculo que havia lá. Na ocasião, Jesus declarou aos seus discípulos que ele entregaria o seu corpo em favor deles, que ele derramaria o seu sangue em favor deles. Na madrugada subsequente, Jesus vai até o Getsemane, aonde lá ele vai ter um tempo de oração e de busca pelo Senhor. Então, de repente, Judas Iscariotes invade a cena do Getsemane e com um beijo amigo traz Jesus, o entregando por 30 moedas de prata. Jesus é arrastado do Getsemane e levado então à casa do sumo sacerdote Caifás, inclusive cometendo um erro gravíssimo. Os judeus julgam Jesus pela madrugada, tal julgamento que era proibido pela lei judaica. Jesus é interpelado por Anás, sumo sacerdote pai de Caifás, e eles tentam achar alguma brecha na lei para poder então levar Jesus à vil sentença de morte que era o desejo deles. Ainda naquela madrugada, logo ao amanhecer, tentando de alguma forma não se manchar com a mácula de ter matado um homem bom, a religião e seus aparatos levam Jesus até o pretório romano, aonde lá Jesus se encontra com Pilatos. E o capítulo 15 narra exatamente o que aconteceu nesse episódio do encontro com Pilatos. No verso de número 1, a palavra de Deus diz: de manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, líderes do povo, mestres da lei, do alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é tu que dizes, é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, Jesus
não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos principais prisioneiros, chamado Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então, o que farei com este homem a quem vocês chamam rei dos judeus? E a multidão gritou: crucifique-o. Por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu. Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Vamos orar uma vez mais. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a entender o mistério da cruz e o impacto sobrenatural que esse acontecimento tem em todo o cosmos, inclusive nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Fala conosco, dá-nos discernimento da Tua palavra, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra de tal forma que sejamos transformados por meio dela. Nós carecemos do Teu consolo, da Tua ajuda. Jesus, nós Te exaltamos, declaramos que Teu nome é o nome que está acima de todo nome. Nos curvamos diante de Ti e reconhecemos que Tu és digno de todo louvor, honra, glória para todos sempre. Jesus, seja revelado ao coração daqueles que padecem e perecem por não entenderem o perdão que os alcançou. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Naquela manhã bem cedo, Jesus, que conforme o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,20, não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, foi levado para ser julgado, primeiro pelos religiosos, e depois pelo Império Romano. O Deus Santo, o Supremo Juiz, o Deus eterno, aquele que era, que é e que ainda virá, o Todo-Poderoso, está diante de Pilatos, para que Pilatos avalie se ele é justo ou não, para que Pilatos investigue se ele merece anistia ou não. Certamente a humilhação de Cristo foi enorme. O juiz dos juízes, sendo julgado pela régua de homens corruptos, pecadores,
que tentaram encontrar em Jesus alguma culpa, mas ainda que Pilatos fosse pecador, ele conseguia ser mais temente do que os religiosos, porque ao averiguar quem era Jesus, ele constatou que Jesus era uma pessoa inocente, e de alguma forma, pesando a sua consciência, até porque a sua mulher havia sonhado naquela madrugada, de que o homem ao qual seria julgado era um homem santo, Pilatos tenta achar um caminho para supostamente tentar salvar Jesus da iminente morte que estava diante dele. Então, lembrado acerca de uma antiga tradição judaica, que na época da Páscoa, o rei, o governo, podia dar anistia, perdão de pecados, perdão de crimes, para alguém condenado. Pilatos então tem uma ideia, quer saber? Vou chamar Barrabás, e vou colocá-lo ao lado de Jesus. Então vou perguntar à multidão: quem vocês querem? Querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? Essa tentativa de Pilatos era uma tentativa de tentar encontrar um bom senso na voz popular, até porque Barrabás não era uma flor que se cheire, pelo contrário, no currículo de Barrabás havia baderneiro, assassino, revolucionário, alguém que se opunha gravemente tanto contra a religião judaica como também contra o Império Romano. Barrabás era aquele tipo de criminoso popular que aparecia nos tabloides de Nazaré. Barrabás cometeu mais um crime. É o tipo de criminoso que o Datena falaria sobre ele. É o tipo de criminoso que a sociedade se revoltaria ao saber que ele havia sido perdoado de seus crimes. Tal era os transtornos que Barrabás causava à sociedade. Então é óbvio, Pilatos coloca de um lado Barrabás, do outro lado Jesus, e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, é claro. Até porque, vamos lá, qual crime Jesus cometeu? Multiplicou pão e peixe e não emitiu nota fiscal? Curou enfermo sem CRM? O que Jesus fez de tão perigoso? Abraçou uma mulher que não havia sido abraçada? Levantou uma mulher surpreendida em adultério e disse a ela: vai, não peques mais? Ensinou as pessoas a darem outra face quando recebem alguma ofensa em uma face? Qual é o crime que Jesus cometeu? Disse ao cego: veja. Disse ao leproso: seja purificado. Disse ao paralítico: levanta e anda. Esse é o crime que Jesus cometeu? Jesus ou Barrabás? Quem vocês querem que eu crucifique, que eu condene? Essa é a pergunta de Pilatos. Um homem justo e um homem justo, um pecador e alguém santo, um malfeitor e um benfeitor. Quem vocês querem que eu solte? E adivinha o que a multidão gritou? Crucifica-o, crucifica-o. Isso certamente nos ensina muitas lições. Primeira lição é que a voz do povo não é a voz de Deus, que a maioria nem sempre é inteligente, muitas vezes é burra. Nos ensina que os filhos de Adão
são injustos e cometem injustiça, nos ensina que no final das contas, os pecadores amam a impunidade, desde quando seja complacente com seus próprios interesses. O justo é exposto ao escárnio, o santo é exposto à sentença de morte. Jesus foi aclamado, não para que fosse solto, e nem mesmo para que fosse exaltado como ele deveria ser, mas para que ele fosse crucificado, para que ele morresse uma morte que todos sabiam que ele não merecia. Pilatos sabia que Jesus estava ali por causa de interesses pautados na inveja do sistema religioso. Porém, Pilatos, como infelizmente muitos políticos, decidiu lavar as mãos e não se comprometer, porque aliás tem eleição, lá não tinha. Ele não quis se comprometer, mesmo sabendo que isso custaria a morte de um homem inocente. Agora, essa história real, factual, ela não pode ser interpretada de uma forma superficial, porque quando nós ouvimos essa história, nós pensamos que se trata de apenas mais uma injustiça deliberada pelo sistema judiciário romano. Mas a verdade, ela não trata de mais uma injustiça. Existe uma verdade espiritual muito mais profunda nessa história, e que para que saibamos qual é a verdade contida nessa história, nós precisamos fazer uma pergunta para o texto bíblico. E a pergunta que devemos fazer é: quem soltou Barrabás? Quem soltou Barrabás? Aparentemente, ao lermos essa história, nós podemos concluir: foi a multidão, é óbvio. A multidão disse: crucifica Jesus, solte Barrabás. Ou ainda, podemos apelar para o poder romano e dizer: quem soltou Barrabás foi Pilatos, que achou uma brecha na lei para então soltar esse criminoso vil e prender e castigar Jesus à sentença capital. Ou ainda, quem soltou Barrabás foi o sistema religioso, que, tomado de inveja por Jesus, preferiu dar vida a um criminoso, dar plataforma a um criminoso, em detrimento da morte de alguém santo. Quem soltou Barrabás? A resposta para essa pergunta é muito simples. Quem soltou Barrabás foi Jesus. Não foi a multidão, não foi Pilatos, não foram os judeus, foi Jesus. A liberdade de Barrabás custou o sangue de Jesus. A libertação de Barrabás custou a prisão de Jesus. A vida de Barrabás custou a morte de Jesus. Para que você não ache que isso é uma forçação de barra, no Evangelho segundo João, no capítulo 10, verso número 17, Jesus diz: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. O que Jesus estava dizendo é que a sua vida, ninguém iria tirar dele.
Ele mesmo entregaria a sua vida para pessoas como Barrabás. Ele mesmo doaria a sua vida para pessoas como Barrabás. Ninguém tem poder contra o Todo-Poderoso. Ninguém governa sobre o Rei dos Reis. Ninguém tem domínio sobre aquele que tem todo o domínio. Quem soltou Barrabás foi Jesus. Eu imagino que quando Barrabás teve as suas algemas abertas, ele deve ter olhado para a multidão e meio que num ar de tipo assim, aclamado pela multidão, eu sou muito popstar. Ele não se deu conta que ele foi alvo de um Deus misericordioso que amou a ele, ainda que ele fosse o pior dos criminosos. A sentença de Barrabás foi absolvida, não pelas brechas da lei, mas porque Jesus substituiu Barrabás. O justo pelo injusto, o santo pelo profano, o perfeito pelo imperfeito. A doutrina bíblica disso se chama doutrina da expiação. O Deus que toma o lugar dos homens pecadores. Agora, quando nós olhamos isso, talvez nós podemos pensar: nossa, que legal para Barrabás, não é? Mas isso precisa levar-nos a uma outra pergunta. Se nós estivéssemos nessa trama, quem seríamos? Pilatos? Os fariseus? A multidão? Quem seríamos? Sabe quem seríamos? Ou melhor, sabe quem nós somos? Barrabás. E talvez você ouça isso e sinta-se até ofendido, pensando: pastor, Deus me livre, eu não sou como Barrabás, eu sou uma pessoa boa. E aí então vem a palavra de Deus descortina os nossos segredos e revela para toda a humanidade que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós somos inúteis para o propósito de Deus. Talvez é verdade que socialmente os seus pecados, os meus pecados, não sejam tão grotescos e impopulares quanto o de Barrabás, mas você precisa arrazoar comigo e concluir que quando se faz um suco de laranja, uma laranja podre é capaz de apodrecer todo um suco. Não importa quais são os seus pecados, importa que o salário do pecado é a morte. E como diz a lei de Deus em Deuteronômio, aquele que pecar deve morrer. E quando Jesus, questionado acerca da mulher surpreendida em adultério, a pergunta dele foi: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tomado por uma humildade incomum, aquelas pessoas chegaram à conclusão que todos nós deveríamos chegar: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou Barrabás. Essa história é uma parábola do amor de Deus. Essa história é uma parábola da doutrina da expiação. Essa história é uma demonstração tácita de que Jesus ama pecadores como Barrabás. Esse escândalo, essa extravagância do amor de Deus é um confronto para todos nós,
Porque talvez caiamos no equívoco de pensarmos que somos alvo do amor de Deus porque temos alguma virtude, mas bem como Barrabás, nós somos alvo do amor de Deus, não por causa de nós, mas por causa do próprio Deus que nos amou. Essa história nos fala de um homem prisioneiro que foi liberto, de um homem condenado que foi absolvido, de um homem ultrajado que foi aclamado, de um homem que caminhava para a morte, mas porque Jesus entrou na sua história, ele encontrou a vida. Esses dias eu estava lendo algumas curiosidades sobre o filme A Paixão de Cristo, e uma das coisas que me chocou foi ver que o ator que interpretou Barrabás no filme A Paixão de Cristo, ele era cético, incrédulo e vivia longe de Deus. Mas enquanto interpretou o Barrabás durante o filme, ele se rendeu a Jesus e reconheceu que Jesus é o Salvador do mundo. Porque na dramatização da história ele percebeu que na verdade, ainda que ele fosse apenas um ator interpretando o Barrabás, ele percebeu que na verdade ele é o Barrabás, que nós somos os Barrabás. Para que não tenhamos culpa, Jesus carregou a nossa culpa. Para que não tenhamos maldição sobre a nossa vida, Jesus carregou a nossa maldição. Para que não sejamos condenados, Jesus foi condenado em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar, para que nós tomássemos o lugar dele. Que troca sem igual é essa? O santo nos fez santos por sua morte. E talvez você pense: isso é apenas uma coincidência. Eu preciso dizer para você que não é uma coincidência. O profeta Isaías, séculos antes do acontecimento da crucificação, em Isaías capítulo 53, no verso de número 4, ele declarou: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles.
O que aconteceu com Barrabás foi o cumprimento daquilo que havia sido profetizado. Haverá um Deus santo que se tornará carne, sofrerá como servo sofredor, será esmagado, ultrajado, humilhado, cuspido, transpassado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, em última análise, ninguém será condenado ao inferno por causa dos seus pecados, mas como diz Jesus em João capítulo 3, serão condenados por rejeitarem o perdão de Deus que há em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz, escute aqui, para levar a sua maldição. Você tem medo de maldição hereditária? Jesus levou na cruz toda a maldição. Jesus levou na cruz a nossa morte. Jesus levou na cruz a sua culpa. Jesus levou na cruz a nossa condenação. Jesus levou na cruz as nossas doenças e enfermidades, para que por meio dele, todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Eu quero te convidar a assistir um vídeo, e logo depois eu quero orar por você. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit.
Essa animação é uma dramatização de uma realidade espiritual. Você não precisa mais carregar culpas. Você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa mais viver sem esperança, porque Jesus nos substituiu na cruz do Calvário e levou sobre os seus ombros o pecado e a condenação de todo aquele que nele crer. Por isso, a mensagem da Páscoa não fala apenas de um homem bom que morreu. A mensagem da Páscoa nos fala de um Deus santo que morreu em teu lugar, para que por meio dele você tenha vida eterna. E como a palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez como Barrabás, você reconhece ser pecador, culpado, condenável, injusto, necessitado de perdão e de salvação. A boa notícia que eu tenho para lhe dar nessa noite é que Jesus ama pecadores. E se hoje você se render a Jesus, Ele certamente lhe dará uma nova vida e estenderá a sua boa mão para lhe tirar dessa rota de colisão que te leva para a condenação eterna. Se você é essa pessoa que não tem uma vida com Deus, talvez até simpatize com Jesus, mas você ainda não havia compreendido as implicações da cruz de Cristo, e nessa noite você compreendeu a tua profunda necessidade de salvação, tal qual Barrabás necessitava. Se você é essa pessoa que no íntimo do seu coração anseia e deseja uma nova vida, crê que Jesus te ama e pode fazer novas todas as coisas, pode te libertar das algemas como fez Barrabás, pode dar vida como fez a Barrabás, pode te dar esperança como fez a Barrabás. Se você é essa pessoa, nessa noite eu quero te encorajar a tomar uma atitude de uma vez por todas na tua vida e se render ao amor de Deus que rasgou os céus para te salvar na cruz do Calvário. Se você é essa pessoa que reconhece que precisa de salvação, de perdão, de vida com Deus, aí no seu lugar onde você está, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Ele está aqui e certamente Ele ouve a sua oração. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar mesmo, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu assumo a minha culpa, eu reconheço que sou condenável. Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti, e nessa noite o meu coração está cheio de fé, de que o Senhor me amou ao ponto de se entregar em meu favor. Por isso, Jesus, eu clamo a Ti,
salva a minha vida. Eu creio que Tu és o único que pode me salvar. Eu me submeto a Ti e reconheço que Tu és o Rei, e que a Ti eu devo total devoção e submissão. Toma a minha vida, Jesus, eu preciso de Ti. Eu faço essa oração em nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados ainda. Se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na tua história. Como naquele dia com Barrabás, hoje Jesus está te libertando, te salvando, te dando alegria, te dando paz com Deus, te dando esperança. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por você, e queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Amém, aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, coloque-se em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento, crendo naquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida. Deus está mudando a tua história. Se você está acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero te encorajar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Também queremos orar por sua vida. Eu quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos a abraçá-los e a me ajudar em oração por eles. Você que está próximo a eles, coloque as mãos sobre os seus ombros. Você que está sentado, me ajude em oração, levante suas mãos, estenda as suas mãos a esses irmãos, vamos orar por eles. Jesus, nós te exaltamos, porque reconhecemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Jesus, nós te amamos porque Tu nos amaste primeiro. E naquela cruz, o Senhor não apenas usou de palavras eloquentes para nos mostrar o quanto nos ama, mas testificou morrendo em nosso lugar. Nós te amamos, Jesus, e reconhecemos que todo aquele que crer em Ti será salvo. Por isso nós clamamos, ó Pai, estenda a poderosa salvação sobre a vida dessas pessoas. Comece hoje uma nova história na vida de cada um deles, Senhor. Encha-os com Teu Espírito, derrama sobre eles da Tua alegria, dê a eles da Tua paz e faz nova todas as coisas. Como igreja, Senhor, nós nos alegramos, porque o céu entra em festa quando um pecador se arrepende, e nós celebramos e festejamos a salvação que tem alcançado a vida dessas pessoas hoje. Como igreja, nós os recebemos no nosso meio com intensa alegria e entusiasmo, por saber que o Senhor está fazendo um milagre diante dos nossos olhos. Seja exaltado e bendito, Jesus. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, fazer uma festa a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Como naquele dia com Barrabás, Jesus está transformando a tua história. E nós de alguma forma queremos te abraçar e te ajudar a caminhar com Cristo a partir daqui. Por esse motivo, bem como aqueles que estão visitando a gente pela primeira vez, queremos fazer um convite muito especial. Acabando o culto,
aqui do meu lado direito, no nosso lounge, nós queremos te receber e de alguma forma te ajudar a caminhar com Jesus a partir daqui. Quero encorajar a igreja que está em torno a esses irmãos que levantaram suas mãos se rendendo a Jesus, a ajudá-los a chegar até o lounge e ajudá-los a dar esses primeiros passos na caminhada com Jesus. Amém? Nós falamos acerca daquilo que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, bem cedo, Jesus foi sentenciado à morte. Então foi levado ao Monte das Caveiras e lá crucificado. Enquanto estava pregado no madeiro, Jesus gritou em alta voz: Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga, não há mais maldição, não há mais condenação, não há mais culpa para quem está em Cristo Jesus. Como nós sabemos que isso deu certo? O sábado amanheceu e um dia cinzento e escuro veio sobre a vida dos discípulos, porque o mestre deles havia morrido. Mas o domingo amanheceu, e no domingo a pedra do túmulo rolou, e aquele que estava morto ressuscitou dentre os mortos, saiu daquele túmulo para evidenciar de que ele venceu a morte, de que ele venceu a condenação, de que ele venceu toda a maldição, de que ele está vivo e vive para todo sempre. Durante 40 dias Jesus andou com seus discípulos, foi visto por muitas pessoas. Depois de 40 dias Jesus foi ao Monte Sião, e lá no Monte Sião Jesus foi visto subindo aos céus, e um anjo parou aquela reunião dizendo: por que vocês olham para o céu? Este ao qual vocês viram subir voltará da mesma forma, com poder e grande glória, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Jesus, ao nome que está acima de todo nome, aquele que venceu. Nesse momento vamos ter a oportunidade de participarmos da Santa Ceia. Se você crê no Evangelho, você é convidado a participar desse momento. Se porventura você não pegou a Santa Ceia ao entrar, você pode levantar uma das suas mãos, nossos voluntários vão até você entregar a Santa Ceia para que você possa participar desse momento junto conosco. Por isso, continue com a sua mão levantada até algum voluntário chegar até nós. Enquanto isso, com a ceia em mãos, eu quero te convidar a fazer uma oração pessoal de gratidão a Jesus. Feche seus olhos e faça uma declaração de amor a Jesus, de gratidão a Ele pelo seu perdão, por sua bondade, por sua misericórdia. Você que está em casa, pegue o pão, pegue o suco e participe desse momento junto conosco. Jesus, nós somos gratos, porque Tu tomou o nosso lugar, gratos, porque não foram os nossos méritos que nos salvaram, foram os Teus méritos, gratos, porque não éramos justos, mas o Senhor nos justificou. Nós Te amamos, Jesus. Na noite que foi traído, na ocasião da Páscoa, Jesus pegou o pão que estava sobre a mesa, partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse a eles: comam todos vocês, façam isso em memória de mim. Coma do pão, lembre do corpo de Cristo que foi rasgado em meu lugar e em seu lugar. Naquela ocasião,
Jesus também pegou o cálice, e pegando o cálice disse: esse é o sangue meu derramado em favor de vocês, o cálice da nova aliança. Bebam todos vocês, façam isso em memória de mim. Beba do cálice, faça isso em memória do sacrifício de Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou e está vivo e voltará para nos buscar. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar a erguer suas mãos aos céus e cantar a nossa esperança, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, existe esperança de vida eterna. Porque Ele vive, nós sabemos que os mortos ressuscitarão, os vivos serão glorificados, e nós viveremos eternamente no seu reino eterno.
Estenda suas mãos como recebendo. Deixa eu orar por sua vida. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de termos sido alcançados pelo teu amor. Nós te louvamos porque o Evangelho abriu os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas do teu amor eterno. Jesus, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nessa noite para te adorar. Obrigado pelo privilégio de podermos adorar a Ti com canções, com ofertas. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos igreja, sermos Teu povo. Abençoa-nos em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Faça prosperar os nossos caminhos. Abençoa, Pai, Teu povo, nas nossas casas, nas empresas, aonde estivermos. Que Teu amor, Pai, esteja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe. Que o consolo e presença do Espírito Santo estejam conosco por onde formos. Para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Eu quero te encorajar a estar conosco domingo que vem às 19 horas. Nós começamos uma série de mensagens nova e eu creio que vai ser transformador na tua vida de verdade. Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa. Abrace o máximo de irmãos que você puder. Deseja a eles uma semana maravilhosa. Deus abençoe você que está nos acompanhando através da transmissão. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.